Olá, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a interpolação de Newton. No vídeo anterior nós fizemos um polinômio Pn de x com grau n baseado em n mais 1 pontos. A questão é, se eu conseguir observar, medir um novo ponto, eu obtive mais um ponto, como é que eu vou atualizar o meu Pn de x, passando ele agora para Pn mais 1 de x? Nos modelos anteriores, eu tinha que recalcular todo o polinômio, todos os valores, principalmente o modelo de Lagrange. Eu tinha o L, LK, e eu teria que calcular novamente todo o polinômio. Mas será que eu não posso fazer essa atualização? Lembrando que acrescentar mais um ponto auxilia. Eu tenho a possibilidade de diminuir meus erros. Quanto mais pontos eu utilizar, menor tende a ser a meu erro de aproximação. Então, se eu acrescento mais um ponto, tenho que recalcular o polinômio como um todo. Será que não tem uma forma mais interessante? Evidente que sim, a resposta está aqui. É a interpolação de Newton. A forma de Newton para o polinômio Pn de x, que interpola f de x em n mais 1 pontos distintos, é dada dessa maneira. Ou seja, eu tenho Pn de x igual a d0 mais d1 vezes x menos x0. x0 é o ponto que me é dado, tá? Isso aqui é dado, eu medi. Eu tenho x0, f de x0, x1, f de x1, do mesmo jeito que a gente tinha lá anteriormente. Tenho n mais 1 pontos, tá? Então agora o que entra é esse d0, d1, d2, dk, tá? D0 mais D1 vezes x menos x0, mais D2 vezes x menos x0, vezes x menos x1. Olha a dinâmica. No D0 eu não tenho nenhum multiplicador aqui. Depois eu tenho o D1, que multiplica x menos x0. Olha essa dinâmica. Depois eu tenho o D2, que multiplica x menos x0, vezes x menos x1. O D3 seria D3 vezes x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2. Ou seja, eu sempre vou ter uma unidade a menos aqui. De tal maneira que o dn será x menos x0 vezes x menos x1, x menos x2, vezes x menos xn menos 1. Ok? Mas esses dk, no método de interpolação de Newton, esses valores de dk são dados por diferenças divididas de ordem k. Então a questão agora é saber o que é essa diferença dividida. Bom, o operador de diferença dividida ele é dado da seguinte maneira. A diferença dividida do x0 é o próprio f de x0. A diferença dividida do x1 é o próprio f de x1. E assim por diante. Depois, eu tenho a diferença dividida x0 e x1. A diferença dividida x0 e x1 ela é dada da seguinte maneira. A diferença dividida do x1 menos a diferença dividida do x0 dividido pelo x1 menos o x0. Nesse caso aqui, a diferença dividida do x1 é o próprio f de x1. E a diferença dividida do x0 é o próprio f de x0. Ok? E aí eu terei diferença dividida x1, x2, x2, x3 e assim por diante. Com três elementos, a diferença dividida x0, x1 e x2, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Eu vou usar a diferença dividida x1, x2, ok? Menos a diferença dividida x0 e x1, ok? x0 e x1, esse par aqui, dividido pelo x2 menos o x0, ok? Então veja, eu vou calculando, eu vou criando aqui uma espécie de uma tabela e vou compondo esses valores, de tal maneira que eu vou ter a diferença dividida x0, x1, x2, xn como sendo a diferença dividida, olha, x1, x2, xn menos x0 até xn menos 1, isso dividido por xn menos o x0. Então dizemos que f, a diferença dividida aqui de ordem k, esse cara é a diferença dividida de ordem k da função f de x sobre os k mais 1 pontos. A grande questão, olhando essas contas aqui, parece um pouco complicado, mas isso é super simples. A ideia é que a gente conheça ou calcule esses valores utilizando essa tabela. Então, conhecidos os valores de f de x, que assume nos pontos x0, x1, x2, xn, eu construo a tabela. Na primeira coluna, eu vou pôr os valores de x.
E aí depois eu vou colocar aqui na segunda coluna ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem n, ok? E aí eu vou colocar na primeira linha x0, a diferença dividida de x0, de ordem 0 de x0, que é o próprio f de x0. E aí eu vou saltar uma linha, coloco o x1, e a diferença dividida de ordem 0 do x1, que é o próprio f do x1, e assim por diante. E aí eu vou calcular depois os demais valores. Mas isso tem uma dinâmica que é bastante simples usando essa tabela. Olha só, para calcular, bom, então para concluir aqui, né? Eu tenho o x2, a diferença dividida de ordem 0 do x2, depois eu tenho o x3, diferença dividida do x3, que é o próprio f do x3. Lembrando que eu estou saltando uma linha aqui, isso é importantíssimo. Por quê? Porque na hora que eu for calcular a diferença dividida de ordem 1 do x0 e x1, isso aqui é calculado como sendo isso menos isso, dividido por isso menos isso. Depois, eu vou ter a diferença dividida de ordem 1 de x1 e x2. Como eu calculo? Isso menos isso, dividido por isso menos isso. Mais uma vez, x0, e aqui a diferença dividida de ordem 0 do x0 é o f de x0. Então, esses pontos aqui ó, são dados, eu medi. Se eu voltar lá naquele vídeo inicial da praça de pedágio, o x seria a hora e o f de x seria a quantidade de veículos que passou naquela hora, né? Bom, então calculo dessa maneira. Agora vem a diferença dividida de ordem 1 de x2, x3 como sendo f de x3 menos f de x2 dividido por x3 menos x2. E agora, a diferença dividida de ordem 2, x0, x1 e x2. Vai ser então, olha só, isso aqui menos isso aqui, dividido por isso aqui, menos isso aqui. Ok? Olha como é que eu faço. Mais uma vez, diferença dividida de ordem 2, agora do x1, x2, x3. Vai ser a diferença dividida de ordem 1, x2, x3, menos a diferença dividida de ordem 1, x1, x2, dividido por x3 menos x1. E finalmente, ordem 3, diferença dividida de x3, x1, x3, x2, x3, ordem 3, vai ser isso menos isso, dividido por isso menos isso. Ou seja, o cálculo dessa tabela, ou das diferenças divididas, ela vai se dar de maneira muito simples se eu montar a tabela dessa forma. Sobre as diferenças divididas, elas satisfazem uma propriedade da simetria dos argumentos, de tal maneira que a diferença dividida de ordem 2, x0, x1, é calculada dessa maneira, né? A diferença dividida de ordem 1, x1, menos diferença dividida de x0, dividido por x1 menos x0. Agora, se eu inverter esses dois elementos aqui, dá na mesma, tá? Mas, para efeitos aqui de simplicidade, é bom a gente manter essa ordem. É isso menos isso, dividido por isso menos isso. Mas, se eu fizer o contrário, isso menos isso, dividido por isso menos isso, também vai dar certinho, tá? Bom, então, cada coeficiente dn vai corresponder a um valor de diferença dividida, naquela tabela que nós acabamos de calcular. Portanto, o D0 daquela fórmula original que eu mostrei para vocês aqui, esse D0, D1, D2, ele vai ter uma correspondência aqui na minha tabela de diferenças divididas. De tal maneira que o D0, então, vai ser a diferença dividida do x0, o D1 vai ser a diferença dividida do x0, x1, D2 é x0, x1, x2, dn, x0, x1, x2, xn. Ou seja, meu D0 vai ser a diferença dividida do x0, o D1, diferença dividida de x0, x1, e assim por diante. Se eu voltar lá naquela tabela, eu vou pegar aqueles valores daquela diagonal superior, ok? Esse é meu D0, D1, D2, D3, D4. Bom, fazendo aqui os cálculos de uma tabela, um problema real, usando a fórmula de Newton, calcule o polinômio P4 de x que interpola f de x nesses pontos. Então aqui é o x0, x1, x2, x3, x4, f de x0, f de x1, f de x2, f de x3 e f de x4. Para montar a tabelinha fica o seguinte, ó, na primeira coluna põe o x, menos 1, 0, 1, 2, 3. Salto uma linha e coloco os f's, ó, 1, 1,
0, menos 1, menos 2. E esse elemento aqui vai ser isso menos isso dividido por isso menos isso. Ok? Depois, esse aqui vai ser isso menos isso dividido por isso menos isso. Depois, esse aqui vai ser isso menos isso dividido por isso menos isso. Esse aqui vai ser isso menos isso dividido por isso menos isso. Pronto. Eu tenho isso aqui, foi dado, eu calculei isso aqui. Agora a ordem 2. Esse elemento vai ser isso menos isso dividido por isso menos isso. Depois, esse aqui é isso menos isso dividido por isso menos isso. Depois, esse aqui é isso menos isso dividido por isso menos isso de cá. Aqui, mais uma vez, esse menos esse dividido por esse menos esse. É fundamental, fazendo no papel, que a gente salte uma linha, tá? Para dar esse espaçamento aqui e não errar nessas contas. Porque se eu cometer um erro aqui, notem que eu vou fazer um erro em cascata, né? E isso vai ser desastroso. Bom, então calculada a minha tabela, eu tenho os meus coeficientes, né? D0, D1, D2, D3, D4. E aí basta lançar na fórmula. D0 vale 1, D2 vale 0, D3 vale menos meio, D4 vale 1/6, D5 vale menos D0, D1, D2, D3, D4 vale menos 1 sobre 24. E os elementos? É o D0 mais D1 vezes x menos x0. Quanto vale meu x0? Menos 1. Depois, x menos x0, x menos x1. Depois, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Depois, x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. E aí, olhem só, se eu acrescentar mais um ponto a essa tabela, basta eu vir aqui embaixo, nessa última linha, e acrescentar essas contas de cá. Se eu acrescentar mais um ponto aqui em cima, basta acrescentar aqui. Posso colocar o ponto aqui no meio? Posso. Eu vou ter que refazer parte das minhas contas. Se eu puser uma aqui em cima ou aqui embaixo, eu só vou fazer mais contas. Se eu puser pontos aqui no meio, eu vou ter que refazer mais algumas contas. Mas não serão todas. Eu reaproveito os meus cálculos. Essa é a questão. Ok? Bom, simplificando aqui o meu polinômio, né, voltando ao meu caso numérico, eu simplesmente substituí aqui nessa fórmula que está aqui em cima, né, calculados aqui o D0, D1, D2, D3, então aqui é D0, D1, D2, D3, D4, né, lancei na fórmula, simplificando esse polinômio, eu chego nessa situação que eu estou aqui, tá bom? Então, o modelo de Newton e de Lagrange, eles encontram o mesmo polinômio, eles apenas expressam e calculam esse polinômio de maneira diferente. O cálculo de Newton, o modelo de Newton, ele é estável numericamente, assim como o de Lagrange, ou seja, para os dois eu sei quantas contas eu vou ter que fazer. Mas o modelo de Newton, ele é computacionalmente mais eficiente que o Lagrange, porque eu faço menos operações, as contas elas ficam mais fáceis, eu vou montando a tabela. E mais, se eu acrescentar mais um ponto no modelo de Newton, dependendo de onde eu acrescento esse ponto, eu só vou fazer um pouco mais de contas. O de Lagrange eu tenho que refazer todas as contas. O modelo de Newton, se eu colocar um ponto aqui no meio, também parte das contas vão ser reaproveitadas, parte vai ter que ser refeita. Mas ainda assim eu faço menos contas do que no modelo de Lagrange, ok? Bom, eu deixo aqui como exercício para vocês, peço que façam isso aqui. Usa o modelo de Newton, a fórmula de Newton, e calcule o P2, que interpola f de x nesses pontos aqui. Então aqui é o meu x0, x1, x2, f de x0, f de x1, f de x2. Pare o vídeo, façam isso. Para aqueles que já fizeram, a resposta é essa aqui. O polinômio simplificado vai ser esse que está aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver o modelo de interpolação de Gregory Newton. Um abraço e até lá!